Nassourdine Imavov brilhou em casa, em Paris, mas talvez sua grande vitória não seja o suficiente para levá-lo direto a um duelo contra Khamzat Chimaev. No último sábado, o francês dominou Caio Borralho do início ao fim e saiu com a vitória, por decisão unânime na luta principal do UFC Paris, arrancando aplausos da torcida e elogios de colegas de profissão. Inclusive, o próprio Chimaev foi rápido em parabenizar a performance, aumentando a expectativa dos fãs por um possível confronto entre os dois. Mas, para Daniel Cormier, a realidade pode ser diferente. O ex-campeão de 2 divisões e atual comentarista do UFC ficou impressionado com o que viu, mas acredita que ainda não é o bastante para garantir que Imavov seja o próximo a encarar o Lobo do Daguestão. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Cormier analisou a luta e foi direto. Quando você está na situação que o Imavov estava hoje, e consegue uma vitória dominante como essa, now saying game, 4-1, em 2 cartões de juízes, 5-0 em outro, isso é uma vitória dominante sobre um cara muito bom. Mas, será que é suficiente? Será que as pessoas vão dizer, não me importo com o que vou ver em Anthony Hernandes versus Reinier do Reader? Eu sei que vi a luta do próximo desafiante número 1 quando assisti ao UFC Paris. Eu não gosto de julgar com 2 medidas. Mas pelo fato de ele ter lutado antes, pelo fato de ter sido dominante, acho que hoje muita gente vai se apressar em dizer que ele é o próximo da fila. Mas, como não foi um nocaute ou finalização, acredito que as pessoas vão preferir esperar e ver. Porque se o Flavio Anthony Hernandes conseguir repetir o que fez na última luta, elas vão dizer, isso é mais impressionante. Isso parece mais perigoso para o Khamzat Chimaev. Para Cormier, Imavov mostrou evolução e provou mais uma vez ser um lutador de altíssimo nível. Porém, no MMA atual, só vencer não é suficiente. É preciso conquistar o público, gerar repercussão, criar aquela sensação de espetáculo. E talvez essa tenha sido a peça que faltou no triunfo em Paris. Acho que o Imavov foi incrível, mas não sei se isso o consolidou. E essa é a parte infeliz das artes marciais mistas. Se você é o Caio Borralho e viu o Imavov lutar contra o Israel Adesanya, que é um striker fenomenal, e vencê-lo da forma que venceu, você pensaria que a única maneira de ganhar seria nas quedas. Mas ele não conseguiu nenhuma. Teve dificuldades, raramente chegou perto de uma queda. Acho que isso mostra a evolução do jogo do Imavov. Ele só melhora a cada vez que entra no octógono. Com isso, o cenário fica em aberto. Imavov deixou claro que é um nome de elite e que pode sim oferecer dificuldades para qualquer um da categoria, inclusive Chimaev. Mas no xadrez político e midiático do UFC, talvez ainda precise de mais uma atuação chamativa para garantir sua chance. Contra um dos lutadores mais temidos do momento, Israel Adesanya resolveu ir na contramão da opinião de Daniel Cormier e surpreendeu os fãs de MMA ao afirmar que enxerga um caminho real para Nassourdine Imavov derrotar o temido Khamzat Chimaev. Até hoje, ninguém conseguiu barrar o estilo sufocante do novo campeão dos médios do UFC, que tem como marca registrada o wrestling implacável e a pressão constante no chão. Com um cartel perfeito de 15 vitórias e nenhuma derrota, Chimaev construiu sua reputação justamente esmagando rivais, com quedas rápidas e controle absoluto no solo. Por outro lado, Imavov vem ganhando espaço de forma consistente, e não foi por acaso que conseguiu o feito de nocautear Adesanya em fevereiro, durante o UFC realizado na Arábia Saudita, em apenas 2 rounds. Esse detalhe adiciona peso às declarações recentes do ex-campeão, já que ele conhece melhor do que ninguém o que o francês é capaz de fazer. Ainda assim, mesmo tendo sofrido uma derrota dura, Adesanya mostrou respeito pelo rival e deixou claro que, na sua visão, Imavov pode sim ser um problema sério para o reinado de Chimaev. A virada de opinião do nigeriano aconteceu depois de assistir a performance dominante de Nassourdine contra Caio Borralho. Foram 5 rounds de controle total, onde o francês mostrou não só técnica e preparo físico, mas também inteligência e calma sob pressão. Foi a partir desse desempenho que Adesanya decidiu não apenas elogiar Imavov, mas também defender publicamente que ele merece disputar o título em breve. Ole Anderson explicou em detalhes qual seria a chave para que o francês pudesse complicar o jogo de Chimaev. Eu acho que Khamzat contra Imavov é a próxima luta. Não vou mais descartar o Imavov, principalmente por causa da defesa de quedas dele. Se ele conseguir anular o wrestling do Khamzat, vai dar trabalho. É só isso que precisa fazer. O Khamzat sabe trocar em pé, mas eu vejo o que vejo.
O wrestling é a principal arma dele, e ele se entrega de corpo e alma a isso. Ele agarra os caras, leva pro chão e não deixa levantar. Se o Nassourdine conseguir superar essa parte, vai causar problemas para o Khamzat. Hoje, o Khamzat está em alta, com todo o momento a favor dele. Mas o Imavov também está embalado. Quem vai levar a melhor? Vamos descobrir. Esse raciocínio do ex-campeão faz sentido dentro da lógica do MMA. Chimaev é visto como um predador incansável, que mergulha nas quedas e arrasta o adversário para um território onde ele é quase imbatível. No entanto, a grande dúvida é o que aconteceria se alguém realmente conseguisse resistir a esse jogo e forçar o duelo a se desenrolar em pé. Para Adesanya, Imavov é o homem com as ferramentas certas para testar essa incógnita, mas a situação de Nassourdine no ranking ainda não é tão simples. Mesmo embalado por uma sequência de 5 vitórias no UFC, e com a confiança pública de uma lenda como Adesanya, o francês pode acabar sendo preterido. Isso porque o calendário da organização guarda um duelo de altíssimo nível que pode mexer com a ordem da divisão. Rainier Day Ryder contra Anthony Hernandez, que se enfrentam no dia 18 de outubro, em Vancouver, na luta principal do evento. Esse confronto é tratado quase como uma eliminatória para o título. De Ryder, com seu jiu-jitsu afiado e histórico de finalizações rápidas, representa a ameaça clássica no chão. Já Hernandez vem construindo uma reputação de lutador duríssimo, resistente e com ritmo sufocante, capaz de quebrar adversários ao longo dos rounds. Para o público, é um duelo que promete explosão. Para o UFC, é a oportunidade perfeita de decidir quem pode ser o próximo grande nome a enfrentar Chimaev. O próprio Dana White já havia comentado sobre isso em agosto, deixando no ar a possibilidade de que esse combate defina o futuro imediato da categoria. Vamos ver como tudo vai se desenrolar. Mas desse evento vai sair o próximo desafiante ao cinturão de Khamzat Chimaev. Essas palavras deixam claro que, por mais que Imavov esteja no melhor momento da carreira, nada está garantido. A organização costuma valorizar impacto, narrativa e uma vitória expressiva de Ryder ou Hernandez pode facilmente colocá-los à frente na fila. O cenário, portanto, está aberto e cheio de possibilidades. De um lado, Chimaev, invicto, dominante e com um estilo de luta que até agora ninguém conseguiu parar. Do outro, Imavov, embalado, frio e com a confiança inesperada de alguém que já o enfrentou e conhece sua força. Israel Adesanya. E para completar a equação, a sombra de Ryder e Hernandez, 2 lutadores famintos por uma chance e prontos para roubar os holofotes em Vancouver. E aí vem a grande provocação para você que acompanha de perto esse drama do peso médio. Será que Adesanya está enxergando algo que os outros ainda não perceberam em Imavov? Será que a defesa de quedas do francês é realmente a chave para finalmente expor uma brecha no jogo aparentemente invencível de Chimaev? Ou Syracuse, o vencedor de Vancouver, vai roubar a cena e mudar completamente o rumo dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se fosse para escolher agora, você colocaria Imavov como próximo desafiante ao cinturão? Ou acredita que o verdadeiro rival de Khamzat surgirá do combate em Vancouver? Essa divisão promete ser uma das mais explosivas dos últimos tempos, e sua análise pode ser a chave para prever o futuro do UFC. Olha só o ponto que a gente chegou. Um francês que poucos levavam a sério, Nassourdine Imavov, hoje é colocado na mesma frase que Khamzat Chimaev, o predador invicto, o homem que transforma o octógono em uma jaula de sufocamento. E o detalhe mais saboroso de tudo isso é que quem endossa essa visão não é qualquer um. É Israel Adesanya, o mesmo cara que provou o gosto amargo do poder do Imavov quando caiu nocauteado em apenas 2 rounds. Se tem alguém que sabe do que esse francês é capaz, é justamente quem já sentiu de perto o peso dos golpes dele. E convenhamos, quando um ex-campeão da estatura do Adesanya coloca a ficha em você, isso muda todo o jogo da narrativa. Mas aqui é o UFC, meu amigo. E no UFC, a vitória sozinha não é o suficiente. Daniel Cormier deixou isso muito claro. Se você não entrega espetáculo, se você não arranca a plateia do sofá com um nocaute brutal ou uma finalização espetacular, pode acabar esquecido na fila. E isso é cruel, mas é a verdade nua e crua
do esporte. Imavov dominou. Foi técnico. Foi preciso. Mas, será que isso basta para vender a luta contra o homem mais temido do momento? Ou será que, como Cormier insinuou, o público vai preferir esperar para ver o que Hernandes ou de Hidder vão aprontar em Vancouver? Aqui entra a provocação. Quantos já disseram que Khamzat era invencível? Quantos prometeram ser o nome a quebrar a muralha e, na hora H, simplesmente derreteram sob a pressão sufocante do lobo daguestanês? Agora surge a Adesanya dizendo: ei, calma lá. O Imavov tem a chave. Ele pode segurar as quedas. Ele pode complicar esse jogo. Será que estamos diante do único homem que pode realmente arrancar o manto de invencibilidade de Chimaev? Ou isso é só mais uma ilusão que vai se desfazer assim que a luta começar? E pense comigo, a política do UFC adora construir narrativas. Quem é mais vendável? O francês que nocauteou Adesanya e vem embalado de 5 vitórias? Ou daguestanês invicto que já virou quase uma lenda viva? Ou o vencedor do duelo em Vancouver, que pode roubar os holofotes com uma performance avassaladora? Essa mistura de egos, talentos e expectativas cria um suspense digno de série da Netflix, menos e nós, fãs, estamos aqui, no meio desse turbilhão, tentando prever o próximo capítulo. Agora, imagine o impacto de uma cena. Chimaev mergulha para a queda, como sempre fez. Imavov defende. Fica de pé. Olha nos olhos dele e solta aquele jab cirúrgico. A arena explode. O mito começa a rachar. Esse é o tipo de imagem que alimenta o sonho dos fãs que querem ver o invencível finalmente cair. E é justamente esse tipo de IC que mantém o coração da galera acelerado, mas ao mesmo tempo, existe o outro lado da moeda. Reinier, de Hidder com seu jiu-jitsu afiado, capaz de arrancar finalizações do nada. O Anthony Hernandes, que é simplesmente uma máquina de pressão. Um cara que quebra o oponente não com um golpe, mas com uma maratona de violência round após round. Se um deles roubar a cena em Vancouver, será que o UFC vai resistir a colocar esse nome direto contra o campeão? Será que Imavov vai ser colocado de lado mais uma vez, obrigado a provar ainda mais, como tantos já foram antes? Aqui Q, eu quero jogar a bomba no seu colo. Quem realmente merece essa chance? Será que Adesanya está certo em enxergar algo que os outros ainda não viram em Imavov? Ou será que Cormier está certo ao dizer que ainda falta aquele impacto de espetáculo para o francês realmente carimbar sua vaga? Você acha que o UFC vai apostar no frio e calculista Imavov, ou na narrativa explosiva que pode nascer de Vancouver? Pensa bem. E se Imavov realmente for o homem que vai expor o lobo? Como o mundo do MMA reagiria a ver Chimaev, o invicto, finalmente quebrado no meio do octógono? Seria um choque comparável à queda de Ronda Rousey, ao fim da invencibilidade de Anderson Silva. Ou será que tudo não passa de ilusão e Chimaev vai engolir mais um adversário como sempre fez, transformando as palavras de Adesanya em nada além de um devaneio? Esse é o tipo de dilema que transforma uma categoria inteira em algo viciante de acompanhar. E por isso, eu te pergunto agora, se fosse para você decidir quem deveria ser o próximo a encarar Khamzat Chimaev, o francês, embalado na sordina Imavov, com a bênção inesperada de Adesanya, ou o vencedor do duelo insano entre Reinier, de Hidder, e Anthony Hernandes, em Vancouver? Deixa sua opinião nos comentários, porque essa discussão promete ferver, tanto quanto o octógono. E pode anotar, o peso médio está prestes a viver uma das fases mais explosivas da história do UFC. E a sua visão pode antecipar exatamente quem será o próximo a chocar o mundo.